Olá, estamos iniciando mais uma reflexão acerca da doutrina espírita, seus ensinamentos e o que nós podemos retirar dessas experiências, desses princípios que o Espiritismo nos oferece para a nossa evolução espiritual. Uma constatação bastante tranquila que nós fazemos da nossa experiência humana aqui na Terra é a necessidade que nós temos de conviver com o nosso semelhante. O Livro dos Espíritos, ele, na sua parte terceira, dedica algumas das questões, Kardec fazendo perguntas aos espíritos acerca justamente do que se chama lei de sociedade, ou seja, essa necessidade que nós temos de conviver. Por que nós somos assim? E por que Deus nos deu essa necessidade de conviver? E a resposta que Kardec obtém dos espíritos é que Deus não deu ao homem a faculdade de falar, de se comunicar para viver isolado. Uma vez que, para que nós possamos de fato evoluir, nós necessitamos do convívio, porque não temos sozinho todas as faculdades necessárias à nossa evolução espiritual. E retiramos exatamente da convivência com o nosso semelhante esses atributos que vão acrescer a nossa essência espiritual, nos dando bagagem, conhecimento, para que possamos mais facilmente progredir. Então, as nossas relações sociais, o modo como nós estabelecemos essas relações, os sentimentos que nós despertamos nas relações sociais estão diretamente ligadas ao nosso processo de evolução espiritual. Que espécie de relações nós estabelecemos? Qual o sentimento que nós despertamos nas pessoas que convivem conosco? Essas relações trazem simpatia? As nossas relações sociais, elas facilitam o intercâmbio de respeito, de admiração, de amizade fraterna, de bem-querer? Ou, ao contrário, as nossas relações sociais são permeadas por desconfianças, por interesses, despertando antipatias, desconfianças? Tudo isso está ligado à nossa capacidade de evoluir enquanto seres. Quanto mais nós temos a capacidade de nutrir relações sociais relacionadas a esses bons conceitos, a esses bons modos de convivência, nos trazendo paz, confiança e despertando respeito recíproco, mais fácil vai ser a nossa jornada aqui na Terra. Falando um pouco dessas relações, nós somos transportados para a narrativa dos evangelistas em uma passagem em que narram que Jesus estava rodeado de inúmeras pessoas dentro de um ambiente doméstico. Estava ele visitando alguém para uma refeição e, sabendo que ele estava lá, uma multidão foi até ele. E o rodearam, tomaram conta daquele ambiente de forma que havia pessoas até do lado de fora para conhecer Jesus. Sabendo disso, a sua mãe e os seus irmãos compareceram até aquele local, porque ainda não tinham ele exata noção da missão de Jesus Cristo. E diz os evangelistas que eles tinham a impressão de que Jesus Cristo havia perdido o juízo. São exatamente essas as palavras que constam nessa passagem evangélica. E tendo chegado ao local, não tendo condições de acessar Jesus, porque havia muitas pessoas, tanto do lado de dentro como do lado de fora, a sua mãe e o seu irmão mandam chamar-lhe. E então chega um emissário até Jesus Cristo e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam.
E Jesus, naquela conversa cordial que mantinha com as pessoas, dirige-se a elas e pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu vos digo, Jesus disse, que todo aquele que respeita a vontade de meu Pai é minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então Jesus Cristo nos apresenta uma realidade na qual nós somos todos pessoas unidas pelo amor de Deus. Todas as pessoas encarnadas na Terra vieram a esse mundo com um propósito. São filhas do mesmo Pai, que é o nosso Criador, Deus. Estamos aqui com objetivos comuns, que é o de encontrar o caminho da nossa redenção espiritual, aperfeiçoando-nos. Jesus apresenta, nessa passagem, uma verdade espiritual. Nós somos todos componentes de uma grande família humana. Nós estabelecemos, durante as nossas inúmeras passagens por esse planeta, e também quando estamos no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, nós criamos laços espirituais com outras pessoas, como espíritos. E eles passam a fazer parte da nossa grande família espiritual. Pessoas que, embora não carreguem o nosso sangue, que não sejam da nossa família sanguínea, estabelecem conosco afetos genuínos, verdadeiros, irmãos de alma, pessoas que estabelecem entre si uma convivência fraterna tão estreita como se fosse da família. E além disso, além dessas pessoas mais próximas, às vezes não convivemos suficiente tempo com outras pessoas para estabelecer laços de intimidade, mas mesmo assim nutrimos simpatia. Colegas de trabalho, vizinhos, pessoas com as quais nós cruzamos diariamente, muitas delas não fazem parte do nosso círculo mais íntimo, mas nós podemos sentir nessa convivência que temos, ainda que passageira, ainda que não tão profunda, podemos sentir laços de verdadeira simpatia. A nossa grande parentela espiritual que nos auxilia no nosso processo evolutivo. Nós temos essa necessidade de conviver. Uma das maiores reclamações das pessoas durante esse período pandêmico que atravessamos e que aos poucos, com a evolução da vacinação, com o passar do tempo, que nós vamos conhecendo mais a doença, vão se afrouxando um pouco esses isolamentos. A maior parte das pessoas revela que um dos maiores sofrimentos pelos quais passaram nesse período foi privar-se da companhia daquelas pessoas que gostam. E então, esses gestos simples de sair de casa, de conviver com um colega de trabalho pessoalmente, de ir até um comércio e ser atendido pelas pessoas que normalmente nos atendem, a convivência até mesmo na casa espírita, que ficou dificultada nesse período, tudo isso nós escutamos das pessoas nesse tempo como sendo um dos maiores fardos, um dos maiores sofrimentos a que nós fomos apresentados nesse período de pandemia. Porque nós temos exatamente essa necessidade do convívio, de estarmos próximos, de conviver, de exercitar a lei de sociedade, de trocarmos experiências e de estabelecermos esses laços espirituais de que Jesus fala nessa passagem. Esses laços, quanto mais intensos forem e quanto mais forem lastreados no amor, na amizade e em sentimentos que elevam a nossa alma, mais fácil tornam a nossa caminhada aqui na Terra. Quando enfrentamos o dia a dia da existência diária, quando enfrentamos as nossas dores, e nós vamos enfrentar em algum momento da vida as nossas tempestades íntimas e pessoais, nós atravessaremos mais fácil essas tempestades
essas intempéries se nós tivermos relações sociais sadias. Se nós tivermos pessoas que verdadeiramente se importam conosco e que são capazes de estender a mão quando estamos em sofrimento, que são capazes de perceber o nosso sofrimento. Porque a convivência, esses laços fraternos que nós estabelecemos, eles fazem com que nós possamos identificar entre aqueles que nós gostamos, que nós temos afeição, quando a pessoa não está bem. E quando nós temos essa onda de simpatia que nós espraiamos pela nossa convivência, de modo mais amplo, nós teremos várias pessoas que podem identificar os nossos sofrimentos, estender a mão, oferecer auxílio, talvez até compareçam até nós portando uma solução para o problema que enfrentamos. Tudo isso é resultado das boas relações, da boa convivência que nós nutrimos aqui na nossa caminhada terrestre. Mas ao contrário, se eu sou uma pessoa arredia, se eu sou incapaz de estabelecer laços de afeto, se o meu humor não permite que as pessoas se aproximem de mim, se eu me isolo e não convivo, e não estabeleço essas relações de simpatia, eu vou naturalmente me isolar. E o meu sofrimento, porque todos aqueles que passam pela terra enfrentam sofrimentos, como nós já dissemos, vou ter dificuldade de ser apoiado, vou ter mais dificuldade de ser percebido quando estiver necessitado de ajuda. Então, a lei de sociedade de que fala o Livro dos Espíritos, ela nos transporta para a nossa realidade de convivência, de estar próximos das pessoas nessa existência. E assim como tudo que Deus nos dá é uma ferramenta para que nós possamos evoluir, nós devemos extrair desse convívio, extrair da necessidade que nós temos de estar próximos do nosso semelhante, para que nós possamos evoluir e ter até mesmo as nossas necessidades mais básicas satisfeitas, utilizar isso como uma forma de elevação do nosso espírito, forjando relações sociais baseadas exatamente nessas energias que nos conduzem à amizade, à tranquilidade, à alegria, ao bom humor, aos afetos verdadeiros que nos conduzem a despertar o respeito e a admiração das pessoas. A nossa caminhada é muito mais leve quando nós temos contato com pessoas que se importam verdadeiramente conosco, que fazem questão de contar com a nossa companhia, que fazem questão de estar próximos de nós porque nós emanamos boas energias e recebemos boas energias nesse contato mais próximo que desperta em nós esses sentimentos, essas energias que vêm da boa afetividade. Então, estamos no mundo, convivemos com o nosso semelhante e temos objetivos a cumprir aqui na Terra. Genericamente, o nosso objetivo é evoluir, é sermos pessoas melhores do que quando chegamos a esse mundo. É voltar para o nosso lar espiritual numa condição espiritual melhor do que quando aqui chegamos, evoluídos intelectualmente, moralmente e tendo ao nosso lado, aqui e na morada espiritual, pessoas que simpatizam conosco. E isso nós conquistamos com o nosso proceder aqui na Terra. Procedendo bem, sendo generosos, sendo honestos, despertando, como já disse, respeito e admiração recíprocos. Laços que nos prendem afetivamente a pessoas aqui na Terra. Pessoas que, como nós, enfrentam também as suas dores. E tendo a sustentação dessas pessoas, enquanto aqui estamos na Terra, nós
passaremos mais tranquilamente pelo mundo. Enfrentaremos os nossos problemas de forma mais leve. Encontraremos amparo e também encontraremos ombros amigos quando necessitarmos, quando estivermos fragilizados. O fato é que, quanto mais afetos nós colecionamos nesse mundo, enquanto estamos aqui, melhor será a nossa caminhada. Do contrário, ou seja, em sentido contrário, quanto mais desafetos e inimizades nós criamos nessa caminhada terrestre, mais laços nós teremos a desatar na nossa caminhada espiritual. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, que nos ensinou a olhar a todos como irmãos, como pais, como mães, estabelecendo vínculos verdadeiros de afeto, para que a nossa convivência social, para que a lei de sociedade aplicada à nossa existência possa nos transportar para degraus mais altos na nossa caminhada evolutiva. Era essa a reflexão que nós tínhamos na noite de hoje. Convidamos todos a fazer uma breve prece para o encerramento da nossa reflexão. Então, nesse momento, elevamos as nossas intenções e os nossos pensamentos ao mais alto. Pedimos a Deus que nos dê serenidade, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade para seguir a nossa caminhada aqui na Terra. Que nos dê também, Senhor, sentimentos afetivos que nos transportem para um bem-estar, que nos transportem para a alegria e que nos façam pessoas mais afáveis no trato com o nosso semelhante. Que nós possamos ter como objetivo nos tornar pessoas mais afáveis, mais doces, mais tranquilas. Que a nossa convivência com aqueles que nos defrontam na existência corporal aqui na Terra seja a mais benevolente possível. Que nós possamos extrair desses laços energias e laços de amor e de amizade. E que isso possa se prolongar para a nossa existência e a nossa caminhada espiritual. Que assim seja.